Ora, muito bem. Eu voltei para, assim, rapidamente dar continuidade ao tema anterior, mas para um pequeno acréscimo, não é? Para terminar da melhor forma o desenrolar do meu pensamento, não é? Aquilo que eu estava a explicar com relação à liberdade para a qual os cristãos são chamados. E eu estive a dizer que Cristo entregou-se, isto segundo as Escrituras, segundo a Bíblia. E o objetivo dele vir e padecer tudo o que ele padeceu foi no sentido de que nós fôssemos resgatados e livres do pecado. Porque em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia faz isso bem claro, ou torna isso bem claro, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer ou cresce não havia de perecer, mas teria vida eterna. Isso inclui a liberdade, resgate do sofrimento, da lei principalmente, porque se nós repararmos no livro de Gálatas, não terei, né, a necessidade de ir diretamente lendo a Escritura pedida outra vez, dizendo que a leitura das Escrituras consome muito tempo, mas se pegarmos na Bíblia e repararmos em Gálatas, vamos encontrar que o apóstolo Paulo teve conflito com a sociedade da época com relação ao problema da lei, e em alguns casos aqui ainda funciona de modo crítico e triste, em muitos ciclos chamados religiosos. Então, para dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, está no livro de Gálatas. E o apóstolo Paulo, quando discutiu, debateu com as pessoas da época, okay, que falavam o contrário, com o objetivo de manter pessoas cativas ao seu bel prazer, okay, ele explicou sobre isso. Em Gálatas capítulo 2, versículo 21, o apóstolo Paulo foi frontal, não é, contundente em dizer que ele não neutraliza o favor imerecido de Jeová, ou seja, ele não neutraliza ou não toma a graça como algo assim simples e trivial, ok? Ele diz: eu não tomo o favor imerecido de Deus, que é a graça, como algo assim bem simples. E continuou, sublinhou, disse: porque se assim for, então Cristo morreu em vão. Leiam lá em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Então, é só para reforçar que é preciso que exerçamos a nossa liberdade para a qual Cristo nos resgatou, para a qual Cristo se entregou. Liberdade. E liberdade não quer dizer libertinagem. A própria Bíblia já explicou ali quais são as obras da carne, quais são as obras do Espírito. E está mais uma vez, enfatizado que toda lei se resume em apenas uma: amar o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Anteriormente, ou ainda assim diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Isto aqui é inevitável e até nem adianta mencionar, porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo enfatizou dizendo que toda lei se resume em um único ponto: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se pudermos fazer isso até uma certa medida, ok? A gente só passará a ir à igreja para nos reunirmos, não é, louvar a Deus, cantar, nos encorajar e vir para casa. Não passaremos mais a ouvir esses sermões cansativos. Pelo menos aqui onde eu estou, quando eu vou à igreja, eu não vou à igreja porque quero ouvir alguma coisa. Não faço isso. Eu vou para a igreja, o que me leva na igreja é reunir com os irmãos, confraternizar e nos encorajarmos uns aos outros. Não é, eu não estou precisando mais de encorajamento, mano. Eu já aprendi com David, que a Bíblia diz que Davi encorajou-se a si mesmo. E eu não costumo depender de encorajamento de meu irmão. A minha força vem de lá. Eu costumo falar assim como o Davi falou, ok?
Bem-aventurado é o varão cuja força vem de ti, do Pai. Eu costumo falar, mano, se dependesse das pessoas para me encorajar, eu estaria morto atualmente. Então eu vou dizer assim como falou David, a minha força vem de lá. E acredito que todo mundo deve ter isso em mente. Ok? A tua força deve vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Até deixa ainda ver, embora que eu falei que não quero ler hoje, deixa ainda ler Salmo 84. Salmo 84. Salmo 84, vou ler rápido assim, só, por causa do tempo, e acredito que seja também as últimas considerações que eu vou fazer naquilo que tenho feito. Ok, Salmo 84, versículo... Ok, versículo 5, vou ler a partir do versículo 5. Versículo 5, é 7, né? Meu Deus. Vou ler a partir do versículo 5. Diz assim: felizes são os homens que encontram a sua força em ti. Oh, glória a Deus. É mesmo no 5 já logo. Felizes são os homens que encontram a sua força em ti, cujo coração está nas estradas. Isso aqui é um termo poético, quer dizer, você está a andar. Versículo 6 diz: quando passam pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e as primeiras chuvas cobrem-no de bênçãos. Versículo 7. Caminham com cada vez mais rigor. Caminham com cada vez mais rigor. Caminham com cada vez mais força. Mas eu quero enfatizar aqui o versículo 5 diz: felizes são os homens que encontram a sua força em ti. Quer dizer que a tua força deve vir dele. Ou pelo menos, eu já determinei há um tempo atrás, que a minha força, mano, eu não costumo depender mano, se alguém pensa que eu dependo de encorajamento de uma só pessoa, eu não dependo. Eu já aprendi há muito tempo que a minha força vem de lá. Quando eu tenho uma dificuldade, uma situação assim, antes de mais nada e sobretudo, eu costumo pedir lá do alto. Porque eu sei que as pessoas, até eu não queria falar disso, até troquei o fogo. As pessoas não estão dispostos nem a encorajar. Olha, estamos envolvidos num planeta de hipócritas, bandidos, começando mesmo com esses chamados pastores que aparecem ali. Tem muito pastor bandido. E Jesus Cristo, ok, até isso não é pastor, é pretensos pastores, pretensos apóstolos, pretensos evangelistas, bandidos. Pessoas com congregação sugam o dinheiro dos membros, fazem, distorcem, ficam ricos e safam-se. Ele quer dizer, você vai estar a falar, safam-se, coelhos distraídos e todos os nomes. Existe isso. O próprio Jesus disse, haveriam falsos profetas, falsos pastores, whatever, e não há dúvida, tem. Ok? Essa é uma exortação muito séria. Okay? E falando disso, Jesus Cristo falou sobre a avareza. Ele aconselhou, exortou, dizendo que devemos ter cuidado por causa da avareza. Porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Mas nós aqui não, pastores, pretensos apóstolos, pretensos profetas, todo o olho só está focado no dinheiro, não querem mais, tá vendo? E não trabalham, tá vendo? Gente folgada e tal, inventa uma escritura ali untada com massa consistente e outros azeites, whatever, para vir convencer as pessoas de curas, de coisas até absurdas que não tem nada a ver. E porque a pessoa, o pacto cidadão, não lê, não tem Bíblia, não quer ler, preguiçoso ler, quer que tudo tem que ler até a pastora já nem lê mais Bíblia, tá vendo? Só cria um plano ali qualquer estratégico para te convencer e você tá vendo? Esse é problema aqui, tá vendo? Mas Jesus Cristo disse: acautelai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E foi por causa da avareza que não houve continuidade do ministério do profeta Eliseu, porque o seguidor dele, o senhor Geazi, ok? O profeta curou um tal sírio aí, Naamã, não pediu dinheiro. O tal Geazi seguiu o camarada, pediu prata, ouro e roupa, até roupa. Mas ninguém lhe mandou ir pedir. E o camarada ficou leproso. E vimos ali, quando nós lemos a história da vida do profeta Eliseu, não tem continuidade dele. Vocês viram aí, o Eliseu recebeu dupla porção do profeta Elias. Agora, o profeta Eliseu deixou um sucessor poderoso como ele era. Não deixou. Porque o cão do Geazi tinha muito olho no dinheiro.
não apanhou nada, ainda ficou leproso. É muitos pastores aqui, profetas e falsos profetas, vão ter lepra. E assim mesmo, conforme eu estou a falar, e vão ter sérios problemas.